Vingança contra o valentão. Eu era um jovem em uma escola secundária só para meninos, então eu tinha cerca de 14 anos. Para os leitores internacionais, meus amigos e eu éramos regularmente intimidados por um grande grupo de garotos mais velhos. Sendo meninos nerds típicos, éramos candidatos ideais para o bullying. A única coisa que nos salvava era o fato de que éramos um grupo bastante grande, então nenhuma pessoa era alvo mais do que outra. Infelizmente, isso não importava, porque o bullying era brutal. Nosso terreno escolar tinha uma cabana pequena que pertencia aos escoteiros locais, onde costumávamos nos encontrar durante o intervalo. Um dia, tivemos um encontro com os valentões quando eles tentaram roubar nosso futebol, por ousarmos não entregá-lo. Fui selecionado para ser punido. 2 deles me agarraram, um segurando cada braço e uma perna, e me carregaram para o canto de um pequeno pátio com um mastro no meio. Depois de alguns socos por eu estar lutando, eles me balançaram para trás e para frente algumas vezes antes de me jogarem com as pernas abertas com toda a força contra o mastro. Qualquer tentativa de descrever o quão doloroso foi não faria justiça. Felizmente, um dos meus amigos correu para chamar um professor, e um dos valentões viu o professor chegando, então me largaram e fugiram antes que pudessem me bater novamente. Fui levado para a sala da diretoria, sentindo náuseas e com lágrimas nos olhos, enquanto minha mãe foi chamada. Ela me encontrou com uma bolsa de gelo entre as pernas e testículos do tamanho de laranjas. Enquanto minha mãe conversava com a recepcionista e o professor, meus amigos correram até mim e me entregaram um telefone celular. Fiquei confuso, pois eu não tinha um. Isso foi quando eles ainda não eram tão comuns como são agora, e nem mesmo tinham jogos naquela época. Era um modelo antigo da Nokia, com uma tela de LCD. Olhei para o meu amigo e perguntei de quem era. Ele me disse que um dos valentões havia deixado cair enquanto fugiam, e ele achou que eu deveria ficar com ele como uma pequena forma de me vingar dele. Peguei o telefone e saí com minha mãe. Naquela noite, eu estava no meu quarto me sentindo triste e esqueci do telefone no bolso do meu paletó, até ouvi-lo tocar. Tirei-o e vi que havia recebido uma mensagem de texto da namorada dele. Isso foi antes de os telefones terem bloqueios sofisticados e o valentão não havia configurado uma senha. Eu não tinha ideia de qual dos valentões era o dono do telefone, mas pelo menos agora eu sabia o nome dele. Decidi mexer com esse cara. No dia seguinte, fui para a escola e conversei com meus amigos sobre isso, e criamos um plano. Um dos meus amigos, que tinha um telefone celular, enviou uma mensagem para esse telefone, e eu e ele começamos a trocar mensagens para parecer que tínhamos um relacionamento secreto gay. Continuamos enviando mensagens durante o resto da semana, e eu também respondi à namorada dele, embora deliberadamente tornasse minha resposta mais curta e menos íntima do que antes. Combinei para que meu valentão encontrasse sua namorada para um encontro naquele sábado, mas obviamente eu planejava deixá-lo esperando. Então, meu amigo enviou uma mensagem para o meu telefone dizendo: "Ei, você deveria abandonar sua namorada para poder sair comigo, piscadinha." Eu respondi ao meu amigo dizendo que deixaria a namorada de lado, então fui para a cidade, onde eles deveriam se encontrar para o encontro. Vi uma garota chegar e esperar por um tempo. Em seguida, ela pegou o telefone e digitou uma mensagem. O telefone tocou no meu bolso, mas o deixei lá. Ela esperou mais alguns minutos e me enviou outra mensagem. Dessa vez, eu caminhei até a esquina de um prédio e mandei uma mensagem perguntando quem era. Ela surtou e gritou comigo por estar mexendo com ela. Eu disse a ela que encontrei o telefone no chão de uma estação de ônibus e que se ela conhecesse o dono, eu iria até ela para devolvê-lo ao proprietário original. Ela me disse onde estava, então esperei cerca de 5 minutos antes de virar a esquina e procurá-la. Eventualmente, por meio de mensagens de texto, nos encontramos e eu lhe entreguei o telefone. Ela me agradeceu e seguimos caminhos separados. Nos dias seguintes, contei aos meus amigos o que fizemos e só tivemos que esperar para ver o que aconteceria. Não demorou muito para que os boatos começassem a se espalhar pela escola. A namorada do valentão tinha lido suas mensagens, e parecia que ele estava enganando-a para ter um caso gay. Além disso, ela terminou com ele indo até a casa dele no domingo e o confrontando na frente de seus pais,
que, ao que parece, não eram fãs desse tipo de coisa. Quando ele negou, ela mostrou o telefone e leu mensagem após mensagem. Suas alegações de que havia perdido o telefone há mais de uma semana foram ignoradas. Como resposta, seus pais praticamente o renegaram, e ele só foi salvo pelo tio, que foi um pouco mais compreensivo. Ele perdeu contato com muitos de seus amigos porque a casa do tio era muito mais longe, tornando quase impossível sair depois da escola ou nos fins de semana, e sua preferência por homens era tão conhecida na escola a esse ponto que nenhuma garota parecia interessada. Pelo que eu saiba, seus pais nunca o aceitaram de volta, e ele se mudou para Londres para ir para a universidade e escapar de sua reputação em casa. Eu só esperava separá-lo de sua namorada, mas isso foi um bônus inesperado. Eu diria que fui longe demais, mas ter suas partes íntimas esmagadas por um mastro de bandeira tende a endurecer você em relação à situação de seu valentão. Nosso próximo post do Reddit é de The Letter. Minha namorada e eu estávamos procurando lugares para morar em uma nova cidade, onde ela havia sido aceita para um estágio que não pagava, mas que esperávamos que abrisse grandes oportunidades no futuro. Eu viajava a trabalho, então seria fácil para mim morar em qualquer lugar que procurássemos. Procuramos e procuramos, mas não encontramos nada dentro do nosso orçamento. Então, aumentamos algumas centenas de dólares e finalmente encontramos uma casa. Era um pouco caro para o que era, mas não estávamos encontrando outras opções. O contrato de locação estava escrito como 1 ou 2 anos. Fomos em frente e enviamos uma inscrição, na qual estávamos bastante confiantes, pois tínhamos um bom crédito e meu emprego paga bem. Especificamos que queríamos o contrato de 1 ano, pois o estágio da minha namorada duraria apenas 1 ano. Alguns dias se passaram e ouvimos de volta do agente. Nossa inscrição foi aceita, mas o proprietário queria $150 a mais de aluguel por mês do que o anunciado. Como só queríamos assinar por 1 ano, mencionei que isso parecia injusto, porque ela tinha recebido nossa taxa de inscrição de $100 antes de nos informar sobre o aumento de preço. No entanto, mantive a compostura, porque não queria queimar uma ponte, já que essa era a única opção viável que tínhamos. Ela me assegurou de forma condescendente que isso era comum, era perfeitamente legal e o proprietário tinha direito a isso, pois talvez precisasse passar pelo processo de locação novamente em 1 ano, e como o mercado de aluguel estava tão difícil, eles podiam fazer o que quisessem, e ela estava certa, não tínhamos outras opções. Então, eu disse a ela que lamentava e que ligaria de volta depois de discutir com minha namorada. Estávamos tão frustrados, esse lugar era muito caro para o que era, especialmente considerando a condição em que se encontrava. Era realmente pequeno, os quartos tinham cerca de 3 metros por 3 metros, o que me fazia sentir um pouco claustrofóbico, e as paredes estavam sujas dos antigos inquilinos, que aparentemente tinham 2 cachorros grandes morando lá dentro. Havia literalmente sujeira e graxa espalhadas pelas paredes em todo o interior, na altura de um cachorro grande. O quintal estava tomado por mato e bagunçado. Mas o contrato dizia que o inquilino seria responsável por toda a paisagem, e até especificava que tínhamos que manter o gramado em bom estado. O gramado estava coberto de ervas daninhas mortas de cerca de 60 centímetros de altura. Nós nos convencemos de que poderíamos lidar com esses problemas, limpar as paredes e pintá-las de novo, comprar um cortador de grama usado no Craigslist e pagar a conta de água para recuperar o gramado. Ser minimalista com nossas coisas. Esperávamos que a nova pintura eliminasse o cheiro de cachorro persistente. Cada um de nós pagou $50 pela taxa de inscrição, mas agora nos sentíamos como vítimas de uma armadilha. Mas não tínhamos outras boas opções e nosso prazo estava se esgotando rapidamente. Minha namorada estava chorando e nós dois nos sentíamos como desajustados sem teto que eram péssimos na vida. Eu não consegui dormir naquela noite no nosso hotel, mas quando abri as minhas pesquisas de aluguel salvas no Craigslist, vi algo novo. Era um lugar que parecia bom e custava cerca de $500 a menos. Estava dentro do nosso orçamento original, mas eu me cautelarizei, pensando que provavelmente era uma fraude, mas mesmo assim enviei um e-mail. Na manhã seguinte, recebi uma ligação de um senhor simpático. Marquei uma visita e era ótimo, espaçoso, limpo e muito mais barato. O proprietário gostou de nós, então assinamos o contrato no mesmo dia.
Nos sentimos tão sortudos e felizes. Ainda estávamos irritados com a outra casa. A agente pegou nossos $100 e depois aumentou o preço, provavelmente porque sabia como o mercado de aluguel estava apertado em nossa região e que talvez não tivéssemos outras opções. Já se passava apenas um dia desde que ela nos informou sobre o aumento mensal de $150. Escrevi um e-mail furioso sobre como ela havia nos enganado, mas sabia que provavelmente não conseguiria recuperar nossos $100 e que provavelmente nem iriam ler. Perguntei à minha namorada se deveria enviar. Então ela teve um plano brilhante para se vingar: não fazer nada. Primeiro, apaguei o e-mail sem enviá-lo, e nos mudamos para o nosso novo lugar. Passaram-se alguns dias e recebi uma mensagem de texto da agente da outra casa perguntando se ainda estávamos interessados. Respondi que ainda estávamos muito interessados e que tínhamos saído em uma viagem, mas voltaríamos em uma semana ou algo assim, e nos encontraríamos então para assinar o contrato. Ela respondeu que, como éramos bem qualificados, tudo bem, desde que tivéssemos certeza de que queríamos o lugar. Então começamos a nos instalar em nosso novo lugar e aproveitar. Cerca de 10 dias depois, recebi uma ligação da agente, que parecia ter esquecido de nós. Ela estava desesperada para que o contrato fosse assinado. Inventei uma desculpa, dizendo que minha namorada estava muito doente e que precisávamos de mais alguns dias. Disse que ainda estávamos 100% interessados e que a ligaria na segunda-feira para marcar uma reunião. Digitando um e-mail, escrevi: desculpe, mas decidimos não nos mudar afinal. Obrigado mesmo assim. Eu e minha namorada sorrimos nervosamente juntos enquanto eu enviava o e-mail. Meu telefone tocou quase imediatamente, era a agente. Troquei olhares com minha namorada e atendi no viva voz. Ela estava muito chateada porque não havia mostrado o apartamento para ninguém por 2 semanas, e seus inquilinos bem qualificados estavam desistindo. Ela implorou para que eu reconsiderasse, perguntando se eu voltaria ao preço original do anúncio. Com desespero em sua voz, fingi pensar sobre isso. Olhei para minha namorada e ela estava rindo silenciosamente, escondendo o rosto nos braços, emocionada. Eu senti a tensão enquanto a agente aguardava minhas próximas palavras. Desculpe, não. A agente ficou arrasada. Desliguei. O plano da minha namorada funcionou perfeitamente. Sentimos-nos vingados. Talvez na próxima vez ela pense 2 vezes antes de tentar fazer uma armadilha. Nos comentários, temos uma história semelhante de Mickey Check 1-2, fiz algo semelhante durante uma negociação de contrato. Eles fizeram uma oferta baixa e eu me senti realmente insultado. O contrato originalmente valia $15.000, e eles estavam oferecendo metade disso. Eles eram os que me procuraram, não o contrário. Estava claro que eles queriam que eu fizesse, e o projeto já estava em uma corrida contra o tempo. Então, o que eu fiz? Desliguei o meu telefone e esperei um dia. Na manhã seguinte, liguei novamente e tinha várias chamadas e mensagens não atendidas. As primeiras eram amigáveis, do tipo: espero que você tenha visto meu e-mail, estou ansioso para ouvir de você. Depois, ficaram preocupados: ei, gostaríamos muito de ouvir de você. Em seguida, ficaram bravos: esperávamos que você já tivesse respondido. Essa oferta era maior do que achávamos que valia. É a melhor que você vai conseguir. E, finalmente, eles começaram a se desculpar, aumentando a oferta para o valor original que eu tinha mencionado e implorando para eu aceitar o contrato. Basicamente, eu os ignorei e deixei que eles negociassem sozinhos. E funcionou perfeitamente. Se eu simplesmente tivesse exigido o valor total de imediato, provavelmente teriam recusado e seguido em frente. Mas, como sentiram que a oferta estava partindo deles, ficaram felizes em pagar. No final das contas, a próxima postagem no Reddit é de Doji Begud, com uma piada ruim: às vezes, você só tem alguns segundos para se vingar de alguém e precisa aproveitar a oportunidade. Eu era apenas uma criança, e toda essa história parece uma conversa falsa de chuveiro, mas ainda me orgulho muito quando penso nisso. Quando eu tinha 12 anos, definitivamente era uma das crianças menos populares da escola, a ponto de ficar deprimido e suicida. Meus pais me tiraram da escola,
me levaram para a terapia e me matricularam em uma escola particular, onde eu estava indo muito melhor. Alguns meses depois de estar nessa nova escola, recebo uma ligação de uma sexta-feira à noite da garota mais popular, bonita e má da minha antiga escola, que adorava me atormentar. Ela disse: "Oi, aqui é a garota má." "Então, é a garota má, fulana." Ok. Nesse ponto, ouço alguns risinhos ao fundo, parecendo vir tanto de meninos quanto de meninas. Eu imediatamente percebi que era uma ligação falsa. Eu estava apenas querendo saber se você gostaria de sair comigo um dia. Seria divertido, né? Não, de jeito nenhum. Nesse momento, há alguns segundos de silêncio, tanto dela quanto das óbvias crianças ao fundo. Ok, ok. Ouço um roar ao fundo e o telefone é desligado rapidamente. Em um instante, eu havia completamente revertido a situação com essa garota, apenas um garoto perdedor qualquer que havia sido atormentado por ela e seus amigos por um ano, um garoto que eles nem mesmo conseguiam deixar em paz depois de mudar de escola. E eu acabei de rejeitá-la e transformá-la em uma piada na frente dos amigos dela. Nos comentários, alguém perguntou ao postador original se a perspectiva dele sobre ela mudou depois disso. Um postador original respondeu: "Eu a vi apenas mais uma vez desde que mudei de escola. Segundo minhas lembranças, foi em algum lugar da fronteira durante o ensino médio, e foi apenas um olhar fugaz, ao qual ela rapidamente desviou o olhar. Ouvi dizer que ela tinha uma vida muito mais difícil do que a minha no ensino médio, mas também tenho em mente que essa informação foi obtida através de rumores de estudantes do ensino médio, então quem sabe?" Essas histórias mostram que, às vezes, podemos encontrar maneiras criativas de lidar com situações difíceis ou injustas. É importante lembrar, no entanto, que nem sempre a vingança é a melhor solução. Em muitos casos, é mais saudável buscar a resolução pacífica e encontrar maneiras construtivas de lidar com as adversidades. E se fosse com você, o que você faria? Inscreva-se no canal e até a próxima história emocionante.